No dia 1º de abril de 2026, a Casa Branca divulgou um documento que tinha tudo para ser brincadeira, pegadinha. Era um relatório acusando o Brasil de protecionismo. Foi publicado hoje pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos um documento reforçando severamente críticas ao que esse documento chama de protecionismo da economia brasileira. Protecionismo é um conjunto de medidas econômicas que um governo adota para favorecer seus produtores nacionais contra a concorrência estrangeira. E quem acusa o Brasil de protecionismo é justamente o país que queria taxar as nossas exportações em até 50%. Protecionismo esse que atrapalharia empresas e prejudicaria investidores norte-americanos aqui. Esse tipo de pronunciamento, ainda mais com um documento do representante do comércio, isso daí é considerado sinal para a aplicação de novas tarifas sobre o Brasil. Assim, se fosse pegadinha de 1º de abril, já não teria graça. Mas era sério. E o pior, meteram até o Pix no meio. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos voltou a tensionar. Isso depois de o governo americano publicar nesta semana um relatório com críticas ao Pix, novas críticas ao Pix, e com a argumentação de que o meio de pagamento é prejudicial às empresas americanas. Prejudicial às empresas americanas? Quais empresas, né? As gigantes dos cartões de crédito. Ou seja, o Brasil precisa dar um jeito nesse sistema de pagamento que beneficia seus pequenos empreendedores. Para quê? Para proteger a pobre da Visa, a tadinha da Mastercard. Não faz sentido, né? Por que é que o Brasil faria uma coisa dessas? Só sob ameaça, né? E tá aí, se o Brasil não fizer o que os Estados Unidos estão mandando, esse nosso país vai ter suas exportações taxadas nos Estados Unidos novamente. Isso pode acontecer. E se acontecer, como a história recente já mostrou, vai ter brasileiro aqui, por interesse político, que vai achar ótimo, vai achar uma beleza. Eu lembro também que essa comissão ela tem boas relações com grupos de oposição aqui lá no Brasil, né? Não quero colocar juízo de valor aqui, mas entra dentro de um cálculo também de quem esses congressistas escutam, de quem esses técnicos, de certa forma, se articulam. Então, eu concordo de que não está fora da mesa a possibilidade de novas taxas aí no futuro. A ameaça dos Estados Unidos contra o Pix estava só começando a ganhar tração na mídia. Lula estava em Salvador a essas alturas, visitando obras no sistema de transporte público da cidade. E o Lula estava para encerrar o discurso dele quando o ministro das Comunicações o lembrou do assunto da vez. Não esqueça de falar do Pix. O país do Pix. Deixa dizer uma coisa para vocês antes de eu ir embora. E o que ele disse antes de ir embora deixou um slogan para ser ecoado pela militância. O Pix é nosso. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. O Pix é nosso é um slogan pensado para se contrapor à postura de Flávio Bolsonaro, que é o principal concorrente do Lula e que dia desses estava lá nos Estados Unidos prometendo recursos naturais e outras vantagens em troca de algum tipo de apoio. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. A reação imediata do bolsonarismo se concentrou em 2 pontos. Primeiro, negar que Flávio esteja disposto a ceder à vontade dos Estados Unidos de sepultar o Pix. Fake news de hoje,
o PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. E o segundo ponto da reação foi o de reivindicar para o Jair Bolsonaro a paternidade do Pix. Segundo o bolsonarismo, Jair é o inventor, é o pai do Pix. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro, o Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda, eles jogam sujo todos os dias. Tem muita desinformação nessa história, desde já, e essa aí é uma delas. Até porque, se o Bolsonaro fosse o pai do Pix, a essas alturas o Pix já tinha sido eleito vereador e estava fazendo rachadinha em algum município lá de Santa Catarina. Mas falando sério, a continuidade do Pix é a primeira pauta do período eleitoral que está chegando. E mesmo com tanta desinformação, é um alento, né? Esse sim é um tema de interesse nacional, ao contrário de mamadeira de piroca, kit gay, banheiro unissex. Então bora falar do Pix, porque se ele sobreviver a todas essas ameaças, ele pode ser só o início de algo muito grandioso e muito maravilhoso também. Dia de pagamento, era filas quilométricas, as agências lotadas, você tinha que contratar pacotes para sua conta, para você ter direito a fazer saques no caixa eletrônico, para você conseguir depositar dinheiro por envelope no caixa eletrônico, que demorava para compensar, para você conseguir ter acesso a extrato bancário, que não tinha aplicativo de celular igual tem hoje. São avanços que precisam ser um caminho sem volta. O ano de 2020 não foi exatamente o mais esperançoso da história do Brasil. A pandemia começava a dar sinais de que era grave, foram tempos de ruas vazias e de cemitérios lotados. As mortes já eram contadas diariamente na casa dos milhares. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. E foi nesse período tão sinistro, em que qualquer boa notícia parecia impossível, distante, que o Brasil finalmente recebeu uma boa nova. Em 5 de outubro de 2020, no famoso cercadinho, o presidente do Brasil foi parabenizado pelo lançamento de um tal Pix, que ele claramente não sabia o que era. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma, eu não vi, Obrigada, tem uma terceira semana que vai praticamente desfragmentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de dólar, nem teste. Aí, André. Eu também conheci. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gordo. Beleza, André? Semanas depois, em 29 de outubro, o governo Bolsonaro não apenas já tinha descoberto que era o Pix, como começava a falar em taxá-lo. O Jornal Nacional noticiou. O ministro Paulo Guedes também voltou a falar de um imposto digital. O ministro da Economia defendeu o novo imposto que seria cobrado sobre transações e pagamentos digitais, considerado por muitos uma nova CPMF. Acontece que o Pix ficou muito popular muito rápido. E aí, o ministro precisou voltar atrás. Mas logo em seguida, ele mesmo descartou a proposta e disse que sem o dinheiro do novo imposto, não há como fazer uma ampla desoneração da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento das empresas. O imposto está morto. Ele está morto, ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, até por isso que eu estava respondendo ao senador Esperidião a mim, que eu não posso aprovar, tendo dado um parecer, de que enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum. Consequência disso também, não posso apoiar, sem esse recurso, nenhuma desoneração. Hoje, todo mundo sabe que Pix não tem nada a ver com aviação. Pix é um sistema de pagamento instantâneo que basicamente revolucionou os pagamentos no Brasil. Mas a história ainda é pouco conhecida. A verdade é que o mérito pelo sistema é dos servidores concursados do Banco Central. Os primeiros estudos de um sistema de pagamentos digital são mencionados nas documentações internas do Banco Central entre os anos de 2013 e 2015. Embora o projeto ainda não tivesse o nome Pix,
Documentos internos e reuniões técnicas já tratavam da necessidade de criar um sistema que permitisse transferências em tempo real a qualquer hora. O ambiente regulatório começou a ser preparado ainda na gestão de Dilma Rousseff, mas o projeto só ganhou estrutura e cronograma formal a partir de 2018. Os testes começaram em 2019, o lançamento foi em 2020 e quando a eleição de 2022 chegou, aquele mesmo Bolsonaro que achava que Pix era uma medida para a aviação já estava reivindicando a autoria do projeto. E quando a imprensa fala que não foi o Bolsonaro, foi o Banco Central. Quem estava na frente do Banco Central? Era o Campos. E era ministro meu. Eu podia demiti-lo a qualquer momento. Hoje em dia, eu dei independência ao Banco Central. Hoje o Banco Central podia falar que foi uma ideia dele. Naquele tempo, não. Então a ideia foi nossa. E por que nasceu o Pix? Porque estava a Covid e tinha auxílio emergencial. Nós descobrimos que quase 40 milhões de pessoas, entre as 68 milhões que passaram a receber auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E acabando o auxílio emergencial, que tinha que acabar um dia, porque se gastava por mês 50 bilhões de reais. Vai ficar essas contas inativadas. E existiu um estudo do governo Temer, lá atrás, para a implementação do Pix, mas não tinha qualquer sombra de ir para frente. O Paulo Guedes viu isso, mandou acelerar o estudo e implementamos em novembro. E eu estava lá. Por coincidência, eu era presidente, né? E o Pix está aí, que é uma coisa que, como o nosso, não existe ainda em lugar nenhum no mundo. Bolsonaro repetiu essa versão da história em várias entrevistas na campanha eleitoral de 2022, sem que ninguém o desmentisse. Mas, quando ele reivindicou os créditos pela invenção do Pix no Jornal Nacional, aí a paciência dos verdadeiros criadores do sistema se esgotou. Os técnicos concursados lançaram uma nota. O candidato Jair Bolsonaro, em entrevista ao Jornal Nacional, disse que seu governo criou o Pix, o que não é verdade. Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos analistas e técnicos do Banco Central do Brasil, ou seja, por servidores concursados de Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo. Durante a pandemia da Covid-19, período em que os servidores do Banco Central concluíram o projeto do Pix e o implementaram, o atual governo ameaçou os servidores públicos com cortes de salários de 25% e redução das suas jornadas de trabalho. Isso teria retardado a implementação do Pix em muitos meses. Conclusão: o Pix é o caso raro de um projeto útil que sobreviveu a diferentes gestões do governo federal e a várias crises políticas. O Pix é uma coisa a ser preservada e as mentiras sobre ele o enfraquecem como política de Estado. O Pix é uma grande vitória do Estado brasileiro e a história dele é simples de entender. Infelizmente, a desinformação vai agregando mais e mais complexidade. E isso é um problema, né? Porque a complexidade tende ao caos. E isso não sou eu tentando ser poético. É pura lógica, talvez até matemática. Abro aqui um breve parêntese para falar de complexidade. Um pêndulo simples tem um movimento previsível e regular, mas basta adicionar uma única junta, um toquezinho de complexidade e o movimento se torna caótico e quase impossível de prever. É o exemplo clássico da teoria do caos. E a lição aqui é clara: a complexidade tende ao caótico. Por isso, é muito mais fácil manter a vida em ordem quando a gente escolhe o caminho da simplicidade. E isso pode começar pelo seu guarda-roupa com as peças multifuncionais da Insider. Funcionam no trabalho e nos deslocamentos pela cidade. Elas se adaptam a diferentes temperaturas, mantêm o conforto mesmo depois de horas e horas de uso. Nesse dia 5 de abril, aproveite o início do mês para tomar uma decisão de compra inteligente. Pagando no Pix, você ganha 10% de desconto. Mas fique esperto, porque essa vantagem específica é válida só para hoje, dia 5. Usando o meu cupom Álvaro Borba, as condições ficam ainda melhores. É um cupom dinâmico, 15% de desconto para novos clientes, se for sua primeira compra, ou 10% para quem já é cliente da Insider. E tudo isso se soma aos descontos que já estão lá no site. Só vantagens. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal.
Por que é que os Estados Unidos, tão mais poderosos e tão mais íntimos do desenvolvimento tecnológico que o Brasil, não tem o próprio Pix? Essa é uma boa pergunta, porque ela também ajuda a gente a entender as razões pelas quais eles querem acabar com o nosso Pix. Em primeiro lugar, existe uma característica do sistema bancário brasileiro que é muito mais concentrado, com menos bancos que o sistema bancário deles. Então, é mais fácil de integrar menos bancos. E aí, um sistema como o Pix fica mais fácil de ser implementado. Esse definitivamente é um fator, mas não é o único. Então, a configuração do sistema financeiro brasileiro nos permite essa possibilidade. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista dos Estados Unidos, além dessa dificuldade de um mercado muito mais pulverizado, há duas pressões muito fortes. Uma delas é a pressão do setor privado, né? Empresas de cartões, que são americanas, e os grandes bancos, que não querem permitir que, imagine, um banco central ou um poder público vai determinar ou vai criar um sistema de pagamento que vai tirá-los do mercado ou vai diminuir a sua participação no mercado no sistema de pagamentos. Essa é uma questão. E a segunda tem mais a ver com uma visão econômica, liberal, que é mais aguda nos Estados Unidos, que é como assim é o poder público que vai criar um sistema de pagamentos. É o setor, na cabeça dos americanos, é o setor privado que tem que prover e não o setor público que tem que assumir esse papel. Então, o Brasil quebra esses conceitos, o Brasil implementa uma política pública com uma tecnologia que está sendo copiada ou tentativa de cópia no mundo inteiro, porque realmente é um sucesso. Só por isso, o Pix já seria disruptivo para todo o sistema financeiro global. Mas tem outro detalhe: a lei do cadastro positivo, que mudou tudo na análise de crédito no Brasil. Primeiro, porque com essa lei, bons pagadores passaram a ser automaticamente incluídos em uma lista que os bancos usam para saber para quem é seguro emprestar dinheiro. E em segundo lugar, porque esse tipo de lista agora deixa de ser uma propriedade exclusiva, secreta dos bancos. E sem essas medidas, o Pix seria inviável. O cadastro era propriedade dos bancos. Os bancos, portanto, não cediam isso para outros bancos, então uma operação como essa era inviável. Com o cadastro positivo, a propriedade passou a ser do cadastro do cliente e, portanto, isso viabilizou o surgimento dessas operações. Se nós vamos olhar nos Estados Unidos, né, tem duas questões importantes aí em relação ao Pix. Primeiro, é que lá o cadastro ainda é propriedade dos bancos, o cadastro positivo, né? Então, o que acontece? Não existe a possibilidade de criar um sistema igual ao Pix nos Estados Unidos. Por quê? Porque cada banco é dono do seu cadastro, tá? Além do mais, há sistemas de pagamento das grandes empresas, de novo, das grandes empresas Big Techs, tá? Então, várias delas têm sistemas de pagamento, mas que não são tão eficientes como o Pix, porque o Pix no Brasil é um sistema universal, tem acesso a todos os bancos e funciona de uma maneira extremamente eficiente. A conclusão é a de que o Pix não inova só em tecnologia, ele também traz algum reequilíbrio para uma relação que foi muito desigual desde sempre, que é a relação entre os bancos e os clientes. É claro que o sistema financeiro internacional olha com desconfiança para o nosso Pix, e os Estados Unidos também. Afinal de contas, o Pix é a grande inspiração para o BRICS Pay, um sistema de pagamentos global que se apresenta como uma das maiores ameaças que o dólar já enfrentou. É apenas natural que exista aí um conflito de interesses. Cabe ao Brasil defender os seus, e não os deles. Ponto final em mais um textão. Vou usar o espacinho das considerações finais para reiterar o meu convite. Você pode se tornar um apoiador desse canal. Os membros ganham conteúdo exclusivo. Pretendo retomar em breve a produção desses vídeos exclusivos aí, depois de um período de muitas instabilidades pessoais, mas estou com umas ideias legais aqui.
E quem participa também manda áudios lá num grupo, e aí esses áudios se transformam no PS, também chamado de finalzinho. Avalie essa possibilidade aí, a gente está formando uma das comunidades mais brilhantes e mais saudáveis dessa internet de meu Deus. E isso me orgulha muito, me alegra muito. Obrigado, gente. Bora ouvir o nosso PS. O que os Estados Unidos querem é que o Brasil continue sendo uma colônia de exploração. Qualquer coisa que seja feita para que o Brasil saia dessa condição, para que haja autonomia, para que haja liberdade, vai ser taxado, vai ser punido. O Trump nos acusa de ser protecionista? Sim, a resposta é verdade. Estamos sendo protecionista mesmo. O Pix é do Brasil, vai continuar aqui, a gente vai continuar lutando pelos direitos não só das grandes indústrias que o Brasil pode criar, mas dos pequenos comércios que estão sendo tão beneficiados do Pix. A culpa não é nossa se o nosso Estado se preocupa com os pequenos, diferente dos Estados Unidos, né? Eu fico muito indignada com a capacidade desse pessoal de mentir, de inventar, de embromar. Desde quando um país não pode proteger suas empresas? Aqui na Europa é só o que a gente vê, o povo se protegendo, o povo dando calote, passando a perna um no outro. Qual é o problema da gente ter nossas ideias para ajudar as pessoas menos favorecidas? E essa família Bolsonaro, cara, assim, não sei, não dá. Essa família entreguista, essa família mercenária, essa família mau caráter, por enquanto só sobra a Laura, né, como reserva de dúvida, essa família, ela pode ser alinhada com qualquer coisa que seja contra o Brasil que eu vou acreditar. Qualquer história que me contem a respeito dessa família, que seja contra o povo, que seja contra o Brasil, eu acredito. Agora, se tem uma coisa que eu realmente ouso pensar em colocar a mão no fogo, é até que ponto é que esse lunático desequilibrado e mau vai conseguir efetivamente interferir com relação à questão do Pix. As pessoas sentem as coisas só assim quando mexem no bolso. E o Pix é uma das coisas que acho que mais mexe nessa questão financeira do país, porque de um lado ele deixa dinheiro no país, dinheiro que ia para essas empresas, Mastercard, Visa e etc. Isso aí está ficando no Brasil. E a facilidade que é. E eu vi, inclusive, um estabelecimento na França aceitando o Pix. Eu fiquei chocada. Eu tive que ir lá comprar qualquer coisa só para ver se era verdade isso. Então, é um orgulho muito grande essas inovações que favorecem as pessoas pobres. E eu digo para você também que vai sobreviver sim. Porque Lula é teimoso, nós somos teimosos, vai dar certo. O Pix é nosso e entreguistas fora, mau caráter fora, canalhas fora. Desejo sumiço e anonimato para essa gente toda. O Pix é do Brasil. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho, e esse que é o finalzinho. E de tanto falar em Pix, tá aí a minha chave, mereceuopix@gmail.com. Avalia se você concorda com o que essa chave Pix está afirmando. E claro, né, só se você estiver se sentindo assim, muito disposto, muito generoso. Eu certamente agradeceria muito. Muito obrigado, um beijo e como sempre, valeu!